Cedinho para você, tudo sobre o futebol. Tempo Extra com Osmar Antônio. Segunda a sexta, 8h15 da manhã. O Nicolas França, o Coritiba, busca a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e tem compromisso importante agora contra o Goiás amanhã, né, Nicolas? Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. O Coritiba busca a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando neste sábado, 6h30 da tarde, mais uma vez fora de casa. Depois da derrota por 2-1 para a Ferroviária em Araraquara, o adversário será o Goiás, no centro-oeste brasileiro, o time que atualmente é vice-líder da competição, com 13 pontos conquistados. Aliás, seria a mesma pontuação do Coritiba, caso o Alviverde Paranaense tivesse mantido a vitória que abriu no primeiro tempo contra a Ferroviária, antes de sofrer a virada por 2-1 na sexta-feira da semana passada. Mas tudo muito embolado ainda na tabela de classificação. A ideia no Coritiba é buscar essa reabilitação para voltar pelo menos ao G4, né? E alcançar ali na tabela o Goiás, que atualmente ocupa a vice-liderança, atrás apenas nos critérios de desempate do seu maior rival, o Vila Nova, que também tem 13 pontos conquistados. Do lado do Alviverde, apesar da derrota na última partida e de nos últimos 3 jogos serem 2 derrotas fora de casa e a vitória do Couto Pereira sobre o Operário, a tendência é o técnico Mozart manter a mesma formação pelo 4º jogo seguido. Antes de perder em Araraquara, ele vinha falando que era bem importante, até por questão de entrosamento, de solidez da equipe, e era algo que anteriormente, por vários motivos, seja rendimento abaixo de alguns jogadores, suspensões, lesões, ele não havia conseguido no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, nas primeiras rodadas da Série B. Por isso, vai forçando assim para manter a mesma formação depois que encontrou aquela solução pelo lado direito do ataque, sem muitos jogadores da posição à disposição, de avançar o meio-campista, o Alisson, por ali, né? O Alisson ia fazendo uma boa função tática, o time de novo se apresentou bem com essa formação no primeiro tempo diante da Ferroviária, caiu de produção na segunda etapa, mas os jogadores que entraram também não conseguiram dar uma boa resposta, então o Mozart deve manter a equipe com Pedro Rangel, Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca, Felipe Machado, Sebastião Gomes e Josué, o Alisson pelo lado direito do ataque, Lucas Rony na esquerda e o Gustavo Coutinho como centroavante. Boa notícia, das 2 últimas rodadas ele desencantou, marcou um gol e deu uma assistência contra o Operário, marcou um gol também apesar da derrota por 2-1 para a Ferroviária. Coritiba encerra sua preparação com um treino hoje pela manhã no CT da Graciosa. A tendência é que na lista de relacionados que vai sair depois do treinamento tem uma novidade. O atacante Nicolas Careca, ele que começou a Série B como titular, foi importante marcando gol, inclusive na única vitória do Coritiba até agora fora de casa, 2-1 sobre a Chapecoense na segunda rodada, mas depois na terceira rodada contra o Novo Horizontino sentiu um problema muscular e desfalcou o time nas rodadas seguintes, né? Vai ser importante, né, a presença dele provavelmente no banco de reservas, porque ainda está voltando, né? Precisa recuperar o melhor ritmo, mas já é uma opção ofensiva que o Mozart não tinha nas últimas partidas para mexer na equipe. Quem também voltou a treinar durante a semana é o goleiro Pedro Morisco, depois daquela fratura na mão que teve ainda no Campeonato Paranaense contra o Maringá, passou por uma cirurgia, já vem trabalhando normalmente, mas a situação do goleiro é muito específica, assim, ele precisa de mais atividades para recuperar o ritmo, recuperar a confiança, talvez para o jogo contra o América Mineiro em casa, na outra rodada, aí o Pedro Morisco também já possa ficar à disposição. Depois do treino de hoje pela manhã, no CT da Graciosa, o time segue viagem lá para Goiânia e amanhã na Serrinha, 18h30, enfrenta o Goiás, 7ª rodada da Série B, Coxa tentando alcançar o adversário na tabela e voltar para o G4. Osmar. Correto, muito obrigado, Nicolas França. É o Coritiba que vem de derrota para a equipe da Ferroviária, busca amanhã, portanto, a reabilitação. E tudo que acontecer no jogo amanhã, você vai conferir domingo no CNT Esporte Debate e também no Tempo Extra. Tempo Extra. Oferecimento Hi-Seg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.